Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como é que o narcisismo se tornou o novo normal na nossa sociedade. Há cada vez mais livros e vídeos que falam sobre o comportamento de narcisistas, sobre o que pode acontecer com você quando você se relaciona com uma pessoa narcisista e quais as consequências emocionais e psicológicas dessas relações. São relações que podem nos causar muito mal, mas uma coisa sobre a qual eu também gosto de pensar é por que que os narcisistas agem dessa forma? Por que que a sociedade é tão tolerante com o comportamento narcísico? Por que o número de pessoas com perfil narcisista tem crescido tanto no mundo? Por isso é que eu decidi fazer esse vídeo, para falar de uma hipótese sobre o porquê de narcisismo estar se tornando o novo normal. Para isso, eu vou fazer uma ligação entre os conhecimentos das áreas de psicologia, psicanálise, sociologia e economia, tentando criar uma ponte para a gente entender como é que os indivíduos são influenciados pelo que acontece no campo social. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o que é o dinheiro, como é a relação que estabelecemos com o dinheiro na sociedade capitalista, o que é o neoliberalismo, quais são as características do narcisista e como é que o narcisismo é incentivado e valorizado na nossa sociedade. Compreendendo esse conjunto de questões, a gente vai poder entender como é que o narcisismo se tornou o novo normal. No final do vídeo, eu proponho algumas reflexões sobre possíveis caminhos de mudança. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho. Isso é muito importante para que você receba a notificação dos novos vídeos que forem publicados. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devipud, eu sou terapeuta e criadora do canal Intimidade Sublime. Para fazer esse vídeo, eu usei como referência os livros de Luiz Gonzaga Beluso e Gabriel Galípolo, chamado Dinheiro, o Poder da Abstração Real, o volume 1 do livro de Marx, O Capital, o livro de Pierre Dardot e Christian Laval, chamado A Nova Razão do Mundo, Ensaios sobre a Sociedade Neoliberal, e o livro organizado por Christian Dunker, Vladimir Safatli e Nelson da Silva Júnior, chamado Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Por que é que eu decidi fazer esse vídeo? Para tentar mostrar que o narcisismo não é só um problema individual, mas que ele faz parte de um problema muito maior, um problema social, econômico e sistêmico, que existe uma relação muito grande entre narcisismo e capitalismo, e em especial com o neoliberalismo. Para falar sobre essa relação, eu vou começar falando sobre algo que normalmente a gente não se questiona. Eu vou falar sobre o que é o dinheiro. Essa pergunta pode parecer estranha para quem nunca pensou sobre economia, mas a resposta parece óbvia. Dinheiro é esse papel que a gente leva na carteira. Mas essa resposta não é tão simples. Por quê? Porque dinheiro não é qualquer papel. E com a digitalização, dinheiro nem mais é algo material. Dinheiro passou a ser um número que a gente tem na nossa conta bancária. Então, não existiu sempre dinheiro, ele foi inventado. Ele é um fenômeno histórico e não natural. O dinheiro em papel, por exemplo, ele é bem recente na história da humanidade. O dinheiro em si mesmo não é nada. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Se você já viajou para algum outro país, você precisou trocar o seu dinheiro pelo dinheiro usado naquele país. O acordo que existe em um país é diferente do que existe em outro país. É por isso que a moeda de um não é aceita em outro. Por quê? Porque aquele papel moeda, ele só tem valor num território específico. Mesmo dentro do seu país, qual que é a diferença entre uma nota de R$ 100 verdadeira e uma falsa? A diferença é que a nota verdadeira ela foi produzida pelo Banco Central e ela está garantida pelo Estado que a emitiu. Essa garantia é que permite que essa nota possa ser trocada por outras coisas. Então, o dinheiro é um instrumento de trocas. Ele é simbólico. Ele é dado como garantia de alguma coisa, como garantia de um valor, mas ele só tem algum valor quando existe um acordo social sobre ele. O que garante que aquela nota vale alguma coisa é a confiança coletiva que nós temos nela. A gente aceita esses papéis como pagamento pelo nosso trabalho porque a gente confia que ele vai ser aceito por outras pessoas quando a gente quiser comprar alguma coisa. Marx, no Capital, escreve que o dinheiro é o poder da abstração real. O que isso significa? Significa que nós, humanos, somos capturados por abstrações que nós mesmos criamos. Marx considera que a abstração mais abrangente que a gente conseguiu criar é o dinheiro. Então, ele não é só um meio de troca, ele materializa uma riqueza potencial. Porque o dinheiro em si, ele não é nada, ele é um papel com um número, ele é uma abstração. O que importa é o que a gente pode fazer com esse número. A gente tende a esquecer que o dinheiro só tem alguma concretude porque a gente acredita nele. E essa crença que nós temos no dinheiro acaba lhe dando algumas características que são parecidas com as características que nós damos a uma divindade.
o Deus se tornaria como um Deus concreto. Atribuímos a ele uma materialidade que não existe, porque ele é uma potência de realização. Dinheiro é potência e potência é poder. Com ele eu posso. E como no capitalismo tudo pode ser avaliado em termos do dinheiro, o que é que eu poderia com o dinheiro? Eu posso tudo. O que é que a gente diz de quem queima dinheiro? Que é louco. Por quê? Porque o dinheiro tem esse caráter de divindade. Um outro exemplo de como o dinheiro encarna esse poder de comprar tudo no capitalismo pode ser visto num fenômeno que me chama muita atenção e eu às vezes vejo no TikTok. Não sei se vocês já viram na internet esse fenômeno chamado Sugar Daddy ou Sugar Mommy. No TikTok tem um monte de gente jovem que se oferece nas redes sociais como objeto. É como se eles estivessem no mercado procurando uma pessoa mais velha, rica, que o sustentasse e aos seus luxos em troca de sexo e de imagem. Eles fazem isso sem nenhum constrangimento. Então, parece natural se colocar na posição de objeto em troca de dinheiro. Em outros momentos históricos, isso também aconteceu. Houve relações baseadas em interesse, mas hoje isso se torna cada vez mais institucionalizado e é motivo de orgulho e não de vergonha. Qualquer coisa pode ser comprada e pode ser vendida. No capitalismo, acaba acontecendo uma troca dos fins pelos meios. Como assim? De instrumento, o dinheiro se transforma num objetivo em si mesmo. Em lugar de objeto de troca, ele se torna objeto de acumulação, com um valor social que vai muito além do valor econômico. Ele ganha essa dimensão especial, espiritual, que faz com que seja atribuído alguma coisa diferente às pessoas que têm dinheiro. Dessa forma é que ele se torna uma fonte de poder na relação entre as pessoas. E como é que isso aconteceria? O que daria essa aura ao dinheiro? Marx, no Capital, descreve o que é o processo do fetichismo da mercadoria. Mas antes da gente entrar no fetichismo da mercadoria, o que é o fetichismo? Fetichismo é um quadro que foi descrito por Freud como sendo o melhor modelo para a gente conseguir entender a perversão. O fetichista é aquela pessoa que é louca por pés, por exemplo, ou que é louco por sapatos ou calcinhas. O que acontece no fetichismo? Nele, uma parte é tomada pelo todo. O fetichista sente desejo e atração por uma parte do outro. É só essa parte que lhe provoca o desejo, o pé. O resto da pessoa vem com um pacote, não interessa. Então, essa parte fetichizada encobre o todo. O pé encobre o corpo e encobre a existência do outro. Lacan diria que ele esconde a falta, o buraco. O objeto do fetiche funciona como um véu que esconde todo o resto. Marx, quando fala do fetichismo da mercadoria, diz que a mercadoria tem essa característica, que ela parece adquirir vida própria e que esse caráter fetichista surge exatamente em função do que ela esconde. E o que esconde a mercadoria? O trabalho que a produziu. A mercadoria esconde as relações humanas que estão por trás dela. E ela parece ser alguma coisa independente. É como se alguma coisa pudesse surgir do nada. A gente não consegue ver na mercadoria o trabalho que fez com que ela existisse. Quando a gente a vê, a gente só consegue ver o brilho do objeto e a gente fica fascinado por ele. Eu vou dar um exemplo. O que acontece quando a gente vê um celular de última geração? Esse objeto exerce um fascínio nas pessoas que vai muito além da sua função. As pessoas podem pagar muito caro por ele. Quando a gente olha para esse celular, a gente não consegue ver nele o minerador da Bolívia que trabalhou para extrair o lítio que serviu para fabricar a sua bateria. A gente não vê nesse celular o golpe que foi dado na Bolívia que matou muita gente para facilitar a exploração do lítio a preços baixos. Então, o minerador boliviano que extraiu o lítio, ele não consegue se ver naquele celular. Aquele objeto é impossível para ele. Apesar de ele também ser fruto do seu trabalho. Naquela bateria tem um lítio que só existe por causa do seu trabalho. Então, essas ligações ficam apagadas, elas ficam escondidas atrás daquele objeto. Olhar para essas relações causa desconforto, causa mal-estar. Da mesma forma que olhar para o corpo que está embaixo do véu é insuportável para o fetichista. Para que serve o fetichismo da mercadoria? Para que serve esse encobrimento? É que ele permite que haja a expropriação da mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia é o valor a mais que não foi pago pelo trabalho e que vai ser o lucro do capitalista. Então, é importante que o trabalhador não consiga se reconhecer no produto do seu trabalho, porque se isso acontecesse, ele não poderia aceitar trabalhar por um valor tão miserável para garantir o lucro de um outro. Então, essa situação
em que uma pessoa não reconhece o valor do próprio trabalho, é o estado de alienação. Alienação é estar alheio. Uma pessoa alienada é uma pessoa que não se dá conta de como ela é usada. E os processos de alienação têm por objetivo encobrir o fato de que a verdadeira fonte da riqueza é o trabalho humano. Essa é a visão marxiana. Para Marx, a única fonte de riqueza é o trabalho humano. Então, nessa lógica, o celular ganha essa característica fetichista porque ele encobre o seu processo de produção. O fascínio que ele produz é resultado do que ele esconde, o trabalho que o tornou possível. O que acontece no capitalismo é que a relação entre as pessoas é reificada, ou seja, as pessoas são tratadas como coisas, ao mesmo tempo em que as coisas ganham essa aura, esse brilho. As coisas parecem ganhar vida e ter um caráter social. Então, nesse sistema, o dinheiro é a mercadoria por excelência. O dinheiro, ele apaga a diferença entre todas as coisas. Ele é o principal objeto de fetichismo. Vou dar um exemplo. Em 2017, o quadro Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, foi vendido por 450 milhões de dólares e se tornou a pintura mais cara do mundo. Mais de 2 bilhões de reais. Olhe as notícias que saíram na mídia sobre essa venda. Na mídia, quando se fala desse quadro, só se fala do preço. Eu não vi nenhuma matéria falando da obra. Não importa se era um Da Vinci, se era um Picasso, um Van Gogh, o que importa é o preço, quanto ela custou. O que o novo dono desse quadro expõe não é o quadro em si, mas o valor que foi pago por ele. Com essa compra, o que ele diz é: eu posso, eu tenho esse poder. A mercadoria dinheiro se torna um objeto de fetiche e de acumulação. Então, para Marx, qual seria a tendência no capitalismo? A tendência é que com essa acumulação, com o tempo, haja uma concentração de renda tão grande, um grau de acumulação tão grande por poucos, que ninguém mais além deles vai poder consumir. Se extrai tanto dos trabalhadores que eles não vão mais conseguir comprar os produtos. É por isso que esse sistema, ele causaria o seu próprio fim. E por isso que ciclicamente existem crises no capitalismo. Não são fatores externos que levam à crise, mas as contradições internas. São essas contradições que fazem parte do sistema que levam às crises. O que acontece quando não há mais consumidores e o investimento na produção passa a ter uma baixa rentabilidade? Não vale mais a pena construir casas, por exemplo, porque ninguém mais tem dinheiro suficiente para pagar. Nessa situação, os donos do capital deixam de querer se arriscar e passam a acumular dinheiro. É só a gente se lembrar do que acontece com o tio Patinhas quando ele está sentado na sua montanha de moedas. Essas moedas que estão embaixo dele não estão gerando nada. Elas estão sendo só acumuladas. Então, o que acontece hoje no capitalismo neoliberal financiarizado? Acontece que o dinheiro se desligou da produção, se tornou objeto de pura acumulação. De forma geral, ele fica guardado em paraísos fiscais onde não se pagam impostos sobre ele. O dinheiro que era objeto de troca, que era um objeto de potência social e de criação, ele passou a ser uma potência privada de uma pessoa, na forma da acumulação. Ela prefere guardar do que gastar para produzir alguma coisa, porque produzir não oferece mais o lucro desejado porque não tem mais gente para comprar. Essa pessoa que acumula o dinheiro, ela impede a sua circulação. O problema é que não existem limites para a acumulação de dinheiro. Esse é um objetivo infinito. Então, no processo de financiarização da economia, o que se faz é a criação de mecanismos de transferências de renda que criam a ilusão de que dinheiro seria capaz de gerar dinheiro. Eu vou voltar um pouco na história para falar como é que a gente chegou até aqui. Eu vou falar do processo de implementação do neoliberalismo que levou a que tenhamos a situação atual que eu acabo de descrever. Não se preocupe, eu vou chegar no narcisismo. Eu vou falar sobre o neoliberalismo porque não me parece que seja coincidência que ele comece a ser identificado como um problema social e psicológico a partir da década de 1970 nos Estados Unidos, exatamente quando se iniciou o processo de implementação do neoliberalismo naquele país e na Inglaterra. Nessa década, aconteceu um dos processos de crise cíclica do capitalismo. E a resposta para essa crise foi a implementação do modelo econômico neoliberal. Para falar de neoliberalismo, primeiro eu vou falar o que é o liberalismo, porque há muita confusão nesse campo e eu acho que essa confusão é criada intencionalmente. O que é o liberalismo? O liberalismo é uma filosofia política que surgiu inicialmente no século XVII com John Locke na Inglaterra. Ele é conhecido como o pai do liberalismo clássico.
Locke se perguntava como é que a sociedade deveria ser organizada. Então, é importante a gente entender o momento histórico em que ele viveu para a gente entender a sua teoria. Naquele período, houve muitas disputas entre os defensores da monarquia e da burguesia. Essas disputas incluíram uma guerra que levou à execução pública do rei Carlos I, à implementação de uma república, a volta da monarquia e uma nova guerra, que foi chamada Revolução Gloriosa, que só terminou quando o rei da Inglaterra aceitou uma constituição que limitava seus poderes, criando o modelo da monarquia parlamentar inglesa, onde o rei aceita a supremacia do parlamento. Então, isso foi em 1688. Nos anos seguintes, 1689, Locke publicou seus ensaios sobre o governo civil, onde ele defende que o poder absoluto não é legítimo. Quando fala de liberalismo, ele está criticando a teoria da origem divina do poder dos reis. Seu pensamento foi um dos fundamentos para a Declaração da Independência dos Estados Unidos, quase 100 anos depois, e por pensamento dos filósofos iluministas Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que forneceram as bases filosóficas para a Revolução Francesa, que levaram ao fim do absolutismo na França em 1789, exatamente 100 anos depois do texto de Locke. Naquele momento, o liberalismo tinha por objetivo se contrapor ao absolutismo e a defender a liberdade individual. Ele acreditava que a liberdade individual era o melhor caminho para se chegar ao progresso social. O liberalismo de Locke é o liberalismo como filosofia política. O liberalismo como modelo econômico surgiu no século XVIII, com o início do capitalismo na Inglaterra, com o economista Adam Smith. Em 1776, ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele busca separar os campos da economia e da política. Só para a gente lembrar, foi nessa época que começou o processo de industrialização. A máquina a vapor tinha sido patenteada por James Watt poucos anos antes. Com as máquinas, começaram a ser construídas as primeiras fábricas. E elas mudaram completamente a forma de trabalhar dos artesãos. Então, se inicia um processo de divisão do trabalho e um aumento de produtividade. O Adam Smith, quando escreveu, ele está criticando a economia mercantilista, que considerava que era necessária uma intervenção forte do Estado para que a economia pudesse prosperar. Qual que é a grande diferença entre a burguesia mercantil e a burguesia industrial? O mercantilismo floresceu junto com as monarquias absolutistas, junto com o colonialismo. As monarquias absolutistas só puderam existir porque a burguesia mercantil lhes financiava. A burguesia pagava os impostos gerados a partir do comércio e da exploração das colônias. Foi assim que os monarcas puderam se tornar absolutistas, em função da redução do poder dos senhores feudais. Os reis tinham agora dinheiro para terem os seus exércitos, eles não precisavam mais dos senhores feudais para suas defesas. É por isso que no mercantilismo há uma relação tão próxima entre a burguesia comercial e as monarquias absolutistas. Mas com o avanço do capitalismo, com a passagem do modelo mercantil para o modelo industrial, a monarquia passou a ser vista como um entrave para a burguesia. Porque, além do poder econômico, essa passou a querer também o poder político. Então, esse é o contexto em que Adam Smith defendia a livre iniciativa. Com a Inglaterra vivendo a primeira revolução industrial, ele defende a livre competição sem protecionismos e que esse seria o modelo ideal para que a economia prosperasse. A teoria econômica liberal defende que o crescimento econômico levaria automaticamente ao bem-estar social, que o máximo bem-estar social seria alcançado quando cada um lutasse individualmente pelos seus próprios interesses. Então, para o Adam Smith, o mercado teria essa capacidade de se autorregular por meio dos mecanismos de oferta e demanda, que haveria uma mão invisível, ele chama de mão invisível, a mão invisível do mercado e que ela se ocuparia de regulá-lo, assim não precisaria o Estado regular o mercado. Aqui a gente chega no neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É uma corrente econômica e política capitalista que foi proposta inicialmente na década de 1930 como forma de enfrentar a crise do capitalismo que teve o seu auge, uma das crises que teve o seu auge na quebra da Bolsa de Nova York em 29. Apesar de ter sido proposta, essa corrente não prevaleceu. Uma das consequências dessa crise, que afetou grande parte do mundo, foi a Segunda Guerra Mundial. Uma das causas da guerra foi essa crise econômica.
E depois da guerra, as décadas de 40 até 70, houve uma política grande de intervenção dos estados na reconstrução dos países da Europa Ocidental. Essa reconstrução foi em grande parte financiada pelos Estados Unidos, com um plano chamado Plano Marshall. A Europa Oriental ficou sob influência soviética e começou o período da Guerra Fria. Com a Guerra Fria e a Europa Ocidental aliada aos Estados Unidos, o chamado perigo comunista estava logo ao lado. Então, principalmente os governos europeus adotaram modelos de bem-estar social nos seus países com um conjunto de direitos institucionalizados, de proteções sociais para a sua população. As populações tinham direito à educação, saúde, um bom nível salarial. Isso não foi um acaso. Isso foi pensado para que essa classe não considerasse desejável aderir ao modelo comunista. Então, esse período de 40 a 70 é considerado o período de ouro do capitalismo. Foi uma fase de expansão constante. Na década de 70, o sistema entra novamente em crise. Em 73, há o início da chamada crise do petróleo, com uma queda na rentabilidade da indústria. Os estados ajudaram as grandes indústrias para que essas não falissem e a retomada das taxas de lucro do capital foram consideradas prioridade absoluta naquele momento, mesmo que isso levasse a um nível alto de desemprego e ao aumento das tensões sociais. Então, houve uma política voltada para o enfraquecimento dos sindicatos, com uma grande desvalorização do trabalho. Então, na década de 70, houve uma grande resistência operária. As crises econômicas se prolongaram para a década de 80, que, junto com a modernização industrial, provocaram a volta do desemprego pela primeira vez em 40 anos na Europa. Isso levou a que as condições de vida ficassem mais precarizadas e deterioradas. Foi nesse momento histórico que o neoliberalismo iniciou seu processo de implementação. As figuras que se destacaram nesse processo foram Margaret Thatcher, que assumiu o posto de primeira-ministra do Reino Unido de 79 a 1990, e Ronald Reagan, presidente conservador dos Estados Unidos, que governou de 81 a 89. Então, nessa mesma época, as grandes empresas multinacionais passaram a buscar mercados onde a mão de obra era mais barata. Politicamente, em 1990, aconteceu o fim da União Soviética, o que significou a queda de um modelo ideológico que se contrapunha ao capitalismo. As quedas de taxa de produção do capital produtivo continuaram durante o período de 80 a 2000, o que acabou levando a um aumento progressivo da financiarização da economia, com a ausência do controle nacional sobre os fluxos de capital internacional, o que favoreceu o capital especulativo. Deu para entender? Então, a indústria não conseguia mais ganhar dinheiro, não tinha mais de onde tirar, não tinha suficientemente, as pessoas não tinham dinheiro suficiente para comprar os produtos, portanto, produzir deixou de ser rentável. A melhor coisa é acumular esse dinheiro e criar esses ciclos de que dinheiro, como se dinheiro pudesse produzir dinheiro através de taxas de juros e de circulação internacional desse dinheiro, permitindo que esse capital pudesse ser investido onde desse mais lucro sem nenhum tipo de controle estatal, porque isso acontece acima dos níveis dos governos. O neoliberalismo reformula ideias liberais propondo um modelo econômico com pouca regulação estatal na economia, no comércio e nas relações de trabalho. Propõe que o Estado reduza seus gastos e a cobrança de impostos, deixando que as negociações aconteçam livremente entre empresários, consumidores e trabalhadores. Então, na visão neoliberal, é o mercado que deve regular os seus preços livremente, na base da oferta e da demanda. E o capital deve poder circular livremente pelos países do mundo em busca das melhores oportunidades de lucro. Esse modelo econômico defende que a soma dos interesses individuais levaria naturalmente ao melhor interesse coletivo, o que já mostrou que não é verdade. A sua implantação levou ao ataque ao modelo do estado de bem-estar social, que tinha sido conquistado por alguns países, principalmente na Europa Ocidental. Qual é o fundamento para a ideia neoliberal de que existe uma tendência natural de autorregulação dos mercados e de que o Estado seria um mal? Os neoliberais consideram que, se o mercado for de livre concorrência, quando uma coisa é valorizada nesse mercado, outras pessoas também vão querer produzir aquela mesma coisa, e que isso levaria a um natural aumento da oferta, e que esse aumento da oferta levaria à regulação automática dos preços. Então, por exemplo, se os celulares dão uma margem de lucro boa, outras empresas podem se interessar por produzir celulares, o que levaria à concorrência e uma baixa de preços de celulares no mercado. Então, o neoliberalismo vende esse discurso.
Mas não conta que, na verdade, grande parte dos mercados não atua em livre concorrência, que há grupos de interesses que criam muitas barreiras para a entrada de novos concorrentes e que, para isso, sim, o Estado é considerado importante e bem-vindo. Eu vou continuar com o exemplo que eu dei dos celulares. Se hoje em dia você tentar montar uma fábrica de celular ou criar uma empresa farmacêutica, produtos que têm demanda e que geram bastante lucro, você vai ver que isso é praticamente impossível. Não basta ter dinheiro e conhecimento técnico. Há muitos mecanismos que são regulados pelos estados, como o sistema de patentes, que fazem com que seja impossível entrar nesses mercados e concorrer com as grandes empresas. Quando a entrada de concorrentes é impedida, essas empresas podem cobrar o quanto elas quiserem pelos seus produtos e terem margens de lucro muito altas. Se quer ver um exemplo concreto disso, assista o vídeo do Átila Yamarino chamado Como a Insulina Custa Tanto nos Estados Unidos. Vou colocar o link na descrição caso você queira vê-lo depois. Ele explica claramente como que a insulina tem um preço tão diferente nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo. Sobre a desregulamentação das relações de trabalho, sem a intervenção do Estado, não existem salário mínimo, nem férias, 13º, não existe limite de horas trabalhadas por semana, não existe limitação para exploração das pessoas. Então, quando você tem um alto nível de desemprego e as pessoas estão literalmente morrendo de fome, elas aceitam fazer qualquer coisa para sobreviver. No Japão, hoje em dia, idosos têm furtado para serem presos, para poderem ter comida e teto. Então, não é verdade que não haja Estado na sociedade capitalista neoliberal. Existe sim um Estado forte. Mas qual é a função desse Estado? A sua função é defender o capital e transferir para os capitalistas o máximo possível de renda da população. Esse mecanismo se dá principalmente em relação ao capital financeiro, que se tornou a principal força econômica baseada na acumulação. É só a gente olhar o que aconteceu na crise de 2008, quando muitos bancos quebraram e os estados é que pagaram as suas dívidas. É ver o que aconteceu em 2020 no Brasil, com a disponibilização pelo Banco Central de mais de R$ 1 trilhão para os bancos. É só ver como são gerenciadas as taxas de juros que são definidas pelos estados, porque essas taxas é que estabelecem o padrão das taxas de juros do mercado. É só ver o que foram as reformas trabalhistas e da Previdência no Brasil. Existem muitas formas de expropriação da riqueza que se escondem por trás de nomes técnicos, que fazem com que fique difícil para a população entender o que está acontecendo exatamente, como é que aquilo as atinge. O que as pessoas são capazes de perceber é que no sistema neoliberal elas empobrecem e perdem direitos. Isso elas percebem. Elas percebem e começam a se revoltar. Então, também é preciso um Estado forte que use o seu direito de monopólio da violência para conter essa massa de pessoas miseráveis e insatisfeitas. E não bastasse isso, representantes desses mesmos governos, eles criam discursos e provocam conflitos que levam a que as pessoas nessa sociedade se voltem umas contra as outras. Porque, dividir para reinar. O que faz, essa divisão faz com que elas não consigam enxergar a verdadeira razão do problema que as atinge. Com todo mundo lutando pela sobrevivência, brigando uns contra os outros, sendo estimuladas a essa briga por esse mesmo Estado, enquanto isso acontece, a coletividade vai sendo expropriada, vai sendo roubada das suas riquezas por essa pequena elite capitalista superpoderosa. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses sobre como os governantes conseguem fazer com que as pessoas se voltem umas contra as outras e fiquem cegas para enxergar as verdadeiras causas do problema. Como é que eles manipulam as pessoas? Como é que a gente pode ver isso no Brasil, no governo em 2022, por exemplo? Além de tentar dominar a população mais pobre através da violência direta, o governo também tenta desagregar a sociedade usando um discurso de ódio que visa a divisão e a promoção de situações de conflito, com a criação de inimigos internos. Essa é a política do ódio. Essa situação de guerra de uns contra os outros dentro de uma sociedade, ela pode ser facilmente incentivada pelo que Freud chamou do narcisismo das pequenas diferenças. O que é isso? Freud observou aquilo que diz aquele ditado, que as pessoas tendem a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, o narcisismo das pequenas diferenças explica por que as pessoas disputam e se agridem por coisas que parecem tão insignificantes.
A causa que está por trás disso é a inveja. Segundo a psicanálise, o que acontece é que eu invejo o outro porque eu suponho que ele tem acesso a um gozo ao qual eu não tenho. E como eu não me permito gozar da forma como eu acho que ele goza, eu quero destruí-lo. O que faz com que eu queira destruí-lo é que a sua existência faz com que eu tenha que me aproximar da minha própria impotência. Então, eu destruo fora de mim o que eu não suporto em mim. O que isso quer dizer? Que há uma grande massa de pessoas frustradas e insatisfeitas com a vida, lógico, com esse grau de pobreza, e isso é muito fácil a manipulá-las para fazer com que elas acreditem que é um outro grupo que é o culpado disso e que esse grupo tem acesso a um prazer, a um gozo que eles não têm e que esse grupo é que está roubando a sua possibilidade de gozar. É assim que se cria o ódio, por exemplo, contra estudantes universitários que teoricamente só iriam para a universidade para fumar e se divertir. Esse é um mecanismo narcísico. O que Freud viu é que esse desejo de destruir o outro é mais forte quanto mais próximo essa pessoa é de mim. O problema é o vizinho de baia no trabalho, não o dono da empresa. É o colega que comprou um carro, não o milionário que comprou um iate. O iate está muito longe, mas o dono do carro está logo ali, me lembrando todo dia que eu não tenho como comprar um carro. Como diz o Christian Dunker, isso pode produzir o seguinte pensamento narcísico: por que ele consegue algo que eu não consigo? Já que eu sou tão melhor do que ele, tenho que destruí-lo. Então, a pessoa destrói o outro e goza com o poder de destruição. Essa seria uma das razões da violência que a gente vê, por exemplo, contra os homossexuais, as mulheres, os judeus, os imigrantes, os comunistas, os petistas. O outro me perturba porque, no fundo, eu queria estar no lugar dele. Eu acho que ele rouba algo do meu gozo. E como eu não estou, eu vou lá e o mato. Essa característica humana é conhecida, ela é instrumentalizada por governantes para promover a guerra de uns contra os outros. A inveja e o ódio são alimentados quando o desejo não pode se expressar, quando a pessoa se sente diminuída. E o dinheiro e o consumo são combustíveis para esse rolo compressor emocional. Nessa sociedade, se você não tem dinheiro, você não tem acesso a nada, você não existe. O que tem acontecido no neoliberalismo? Uma globalização e o deslocamento da produção e do trabalho para alguns países, juntamente com o processo de automação da indústria dos serviços, o mercado não tem mais como absorver todas as pessoas que precisam trabalhar. Essa crise social está se aprofundando. Eu vou tomar como exemplo o caso da Espanha. Como eu estou aqui, eu vejo esse problema de perto. Cerca de 13% da mão de obra ativa está desempregada hoje na Espanha. São mais de 3 milhões de pessoas procurando emprego. Além desse alto nível de desemprego, pesquisas mostram que no país cerca de 40% das pessoas que estão trabalhando estão sobrecapacitadas. O que isso significa? Que 40% das pessoas empregadas, mais de 23 milhões de pessoas, têm uma formação superior à que é exigida pelo trabalho que elas executam. Então, há muita gente formada trabalhando como garçom, por exemplo. Isso é um problema social, porque além de desperdiçar recursos, desestimula essa pessoa que está trabalhando e impede que pessoas com uma capacitação menor consigam entrar no mercado de trabalho. Então, nesse sistema, a tendência é que cada uma dessas pessoas que está nessa situação pense que a culpa é dela, que ela que não se esforçou o suficiente, que ela não se capacitou mais. Mas quando isso acontece com 40% da população, esse problema não é individual, é um problema sistêmico. Estudos da McKinsey, uma empresa grande de consultoria dos Estados Unidos, estima que naquele país, até 2030, um quarto de todos os empregos existentes vão deixar de existir. São cerca de 45 milhões de postos de trabalho que vão desaparecer. É muita gente que vai ficar desempregada. Então, nesse mundo neoliberal, onde a única regra que vale é o dinheiro, é a acumulação do dinheiro, quem não tem é excluído. Uma pessoa excluída, ela não perde só o direito ao consumo, ela perde o direito a existir. Quem não tem dinheiro não existe, você não tem direito a viver. A solidariedade e a coletividade são valores considerados ultrapassados, direitos humanos ou direitos ecológicos são entraves para essa acumulação louca e irracional. Mas para que esse sistema continue funcionando, para que a acumulação do capital pelos verdadeiros capitalistas seja cada vez maior,
Como a riqueza é finita, o mundo é finito, ela só aumenta de um lado se ela é deslocada de outros setores. Então, o aumento do capital vem da precarização das relações de trabalho e da ausência dos direitos sociais. Os governos já sabem que essa crise do trabalho vai acontecer, mas eles não estão tomando medidas práticas para enfrentar esse problema. Por quê? Porque para enfrentar esse problema, eles teriam que fazer uma intervenção direta no mercado e entrar em conflito com um modelo neoliberal que favorece o interesse de um pequeno grupo de super ricos, que inclusive financia a entrada desses governantes no poder. Pois bem, depois dessa longa explicação da minha visão sobre a questão do dinheiro, da questão do neoliberalismo, qual a relação disso tudo com o narcisismo? A análise da emergência de uma cultura do narcisismo começou a ser identificada por sociólogos, psicólogos e historiadores na década de 70. Isso pode ser visto no livro de Richard Sennett chamado O Declínio do Homem Público, em que ele relaciona o aumento do narcisismo com a desconstrução dos espaços públicos, e com o livro do historiador Christopher Lasch, A Cultura do Narcisismo, onde ele relaciona a cultura narcisista com as mudanças sociopolíticas que já estavam acontecendo na década de 70 nos Estados Unidos e que se aprofundaram muito nos dias de hoje. Nas áreas de psicologia e de psiquiatria, em 1980 foi publicada a terceira edição do Manual Estatístico Diagnóstico elaborado pela Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, o DSM-3. Atualmente esse manual está na quinta versão, é chamado DSM-5. Então, na versão de 1980, foi proposto um novo quadro diagnóstico chamado Transtorno de Personalidade Narcisista. Esse quadro continua válido até hoje. 1980 é exatamente o início do processo de implementação do neoliberalismo. Quais são as características desse transtorno mental? Segundo o DSM, as principais características do transtorno de personalidade narcisista são pessoas que não sentem empatia, elas se sentem superiores às outras, estão sempre em busca de elogios e de admiração, elas só querem se relacionar com pessoas que elas considerem que são tão especiais como elas reagem agressivamente quando são contrariadas, os ataques de raiva, são arrogantes, se sentem especiais e com mais direitos que as outras pessoas, elas acreditam constantemente que são invejadas, exploram as outras pessoas em benefício próprio, são ambiciosas e parecem seguras de si mesmas. É importante lembrar que para que alguém seja diagnosticado com esse transtorno, a pessoa tem que ter ao menos 5 dessas características e isso tem que estar presente em diversas relações ao longo da sua vida adulta. Além disso, é importante que para ser diagnosticada, a pessoa tenha que sentir desconforto com isso. E o que acontece? A maioria dos narcisistas não sente desconforto. Por isso, eles não são diagnosticados como tendo um diagnóstico psiquiátrico. Eles não se sentem mal e causam muito desconforto e sofrimento nos outros. O que essas pessoas têm é um perfil de personalidade narcisista. A característica dos narcisistas encobre o fato de que eles têm uma baixa autoestima, o que faz com que eles estejam sempre insatisfeitos. Então, pessoas narcisistas não têm limites, eles exploram os outros como eles podem, emocional e financeiramente. Então, essa forma de ver o mundo, que os outros estão a serviço dele, que usa o outro para satisfazer o seu gozo, para lhes oferecer suplemento narcísico, para lhes oferecer o que eles querem, o que eles precisam, essa pessoa com perfil narcisista é a pessoa ideal, a pessoa perfeita para ocupar a posição do capitalista, que é voltado para essa acumulação infinita, que transforma os outros em objeto e faz qualquer coisa para obter lucros individuais, para conseguir acumular dinheiro e poder. Narcisistas consideram que são os únicos que têm algum direito e usam as regras para beneficiarem a si mesmos. Se a gente pensar no neoliberalismo, a concentração de renda é cada vez maior, ou seja, cada vez há menos pessoas com mais dinheiro. No final, há menos capitalistas. Portanto, qual seria o estímulo para o aumento de pessoas com perfil narcisista na sociedade se há cada vez menos capitalistas? Para a gente entender isso, a gente precisa ver algo que aconteceu também a partir da década de 70, que foi uma manipulação ideológica que aconteceu nesse período, que conseguiu mudar a alma das pessoas, como diz Margaret Thatcher. Segundo Darto e Laval, o que caracteriza a sociedade neoliberal é que nela todos nós nos tornamos capitalistas. Todos passamos a nos considerarmos proprietários de nós mesmos.
A gente está na sociedade do capital humano. Eu sou o meu capital e invisto em mim para me vender no mercado. Quando as pessoas começam a acreditar que elas são as empresas de si mesmas, elas começam a defender para si os valores que favorecem os verdadeiros capitalistas. Mas como elas não são verdadeiramente os capitalistas, o que é que elas fazem? Elas querem parecer que são. E fazem isso como? Consumindo. Consumindo produtos que as identificam com essa classe. Nessa sociedade, a liberdade individual se tornou um valor máximo porque só assim é que podemos nos administrar e gerenciar a nossa própria vida, para sermos nosso próprio objeto. Teoricamente, somos livres para escolher o que a gente vai fazer, decidir sobre o nosso futuro. A gente pode escolher livremente a nossa profissão, por exemplo. E o mundo seria um grande mercado, um mar vermelho, azul de oportunidades que estão em transformação permanente, onde eu tenho que encontrar um lugar para me encaixar. Então, cada pessoa tem que investir em si mesma para encontrar o seu lugar nesse mundo e assim ela alcançar o que ela deseja. Eu falo um pouco mais sobre isso no vídeo que eu fiz sobre neoliberalismo e narcisismo, caso você queira vê-lo depois. Esse discurso esconde uma grande mentira. Ele esconde um sistema que acaba sendo de servidão voluntária, disfarçado de liberdade, já que não existe espaço nesse mercado para todo mundo. Isso é uma ficção. Qual que é a realidade? A realidade é que essa sociedade está baseada na competição e no individualismo extremos. Se defende um neodarwinismo social, onde só sobrevivem os mais fortes, os mais aptos e os mais cruéis. Nada mais tem valor nessa sociedade além do dinheiro. O fetichismo do dinheiro encobre tudo. A educação, por exemplo, é um meio para se alcançar a coisa que importa. A única coisa que importa, que é a acumulação sem limites. Por isso que a gente vê na sociedade pessoas com um grau de vulgaridade que choca. Por que essa vulgaridade? Porque quanto mais vulgar uma pessoa seja publicamente, mais ela prova que ela pode fazer o que ela quiser. Ela prova que ela pode fazer isso porque ela pode. Esse discurso narcisista violento é incapaz de ver o outro e é confundido com liberdade de expressão. Então, nesse sistema, essa pessoa se sente livre para agredir e objetificar os outros. A acumulação sem limites serve para quê? Serve para a busca de um gozo sem limites. Por isso é que essa sociedade tende a ser sádica e baseada numa ética perversa e obscena. Numa sociedade onde tudo é considerado objeto, tudo pode ser comprado e vendido. Uma pessoa com dinheiro, teoricamente, pode ter acesso ao tudo. Ela pode ter acesso ao prazer total, ao gozo absoluto. Eu vou dar um exemplo de como é que a gente pode enxergar essa busca de gozo sem limites, né? Existe uma lista famosa no mundo, que é publicada anualmente pela revista Forbes, que é a lista das pessoas mais ricas do mundo. Você já deve ter ouvido falar dela. Segundo a lista de 2022, hoje a pessoa mais rica do mundo tem 219 bilhões de dólares. Em reais, nos valores atuais, isso seria aproximadamente 1 trilhão e 200 bilhões de reais, mais ou menos. Esse pequeno grupo de bilionários está sempre disputando para ver quem é que está na frente. A segunda pessoa mais rica do mundo tem 171 bilhões de dólares. Nos últimos anos, essa pessoa gastou cerca de 1 bilhão numa empresa para construir um foguete. Na primeira viagem daquele foguete pelo espaço, em 2021, ele fez uma viagem de 10 minutos. Foi feito um leilão de um assento nesse voo que foi vendido por 28 milhões de dólares, só que o comprador anônimo não apareceu na data do voo. Agora, para as próximas viagens, qualquer pessoa poderá comprar um assento por meros 450 mil dólares, uns 2 milhões e meio de reais, para poder dar essa voltinha de 10 minutos. Então, esse limite, passear pelo espaço, já foi ultrapassado. Os megamilionários podem gastar uma fortuna para viver esse tipo de experiência de gozo individual. E socialmente, ele é visto como um homem de sucesso. Não importa como ele ganhe, nem como ele gaste. Se ele tem, ele pode usar como ele quiser. E essa pessoa se torna um modelo de referência, um modelo social a ser perseguido. O que realmente importa para esse grupo é o lugar que ocupa nessa lista. Não faz diferença na vida de alguém ter 100 ou 200 bilhões de dólares. Em termos de consumo, isso não faz diferença nenhuma. Mas faz em termos de status, de ambição e de acumulação. Porque não existe limite para o acúmulo de dinheiro nem de gozo. O problema é que o limite do gozo é a morte. E o limite da acumulação é a destruição do planeta.
É nesse contexto econômico, social e político que o narcisismo se tornou o novo normal. Em uma sociedade onde a concentração de riqueza é cada vez maior, onde as leis nacionais se submetem aos interesses de corporações transnacionais, criando estados sem leis, onde a concorrência e o individualismo são incentivados pela escassez do trabalho e pela ausência de proteção social, quem sobrevive, quem se destaca, são os senhores da guerra. E os narcisistas levam vantagem nessa disputa. Essa é a minha visão do problema. Mas o que a gente pode fazer? Em relação aos narcisistas, do ponto de vista individual, se pode fazer muito pouco. Em relação aos sobreviventes de abuso, a gente pode informar como acontece o abuso, para as pessoas entenderem como os narcisistas agem, para que elas possam tentar se proteger e se afastar caso reconheçam uma pessoa com esse perfil. A gente pode oferecer formas de tratamento para os traumas que essas relações causam. Em relação às pessoas com perfil narcisista, mudar de perfil de personalidade é difícil e exige desejo. E se uma pessoa está se dando bem assim, por que ela vai tentar mudar? Eu penso que para se conseguir um processo de transformação real, é preciso olhar para o problema de uma forma sistêmica e social. Entender como é que as coisas estão relacionadas e tentar cuidar das verdadeiras causas. É preciso transformar um modelo social baseado no privilégio, na concentração do poder e de renda por pouquíssimos, em detrimento de bilhões, mas essa não é uma alternativa que vá partir de quem tem os privilégios. Como os narcisistas nos ensinam, eles não acham que tem nenhum problema. O problema está sempre fora, nos outros. Assim, qualquer mudança estrutural só poderá vir desde o reconhecimento e da ação das vítimas e dos sobreviventes de abuso que esse sistema social provoca. Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele fez uma declaração que eu acho muito bonita. Ele disse o seguinte: pensamos muito, passamos mais de 10 anos de solidão em um calabouço. Estivemos 7 anos sem ler um livro e tivemos muito tempo para pensar e descobrimos isso. Ou você consegue ser feliz com pouco e leve de bagagem, porque a felicidade está dentro de você, ou você não consegue nada. Pepe não faz uma apologia da pobreza, mas da sobriedade. Para ele, a humanidade precisa dar-se conta de que a Terra não suportará que a gente continue no nível de destruição e de consumo que existe hoje. Segundo ele, é preciso perceber que quando eu compro algo, eu não gasto dinheiro. O que eu gasto é o tempo de vida que eu levei para ganhar esse dinheiro. E tempo de vida não está à venda. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!